Companheiros, a questão mais importante da semana é uma das questões que ficam mais obscurecidas na imprensa, né? Que é o movimento duplo, digamos assim, movimento casado da inflação com a mobilização operária. A inflação brasileira já está apontando aí, né, para coisa de 12% em 12 meses, que é um número que mostra muito claramente o descontrole inflacionário, né? A inflação do mês passado, apurada agora, foi assinalada aí pelos órgãos econômicos como sendo a maior inflação mensal desde a implantação do Plano Real em 1994. Quer dizer, é mais um sinal significativo, né, do descontrole inflacionário. Nós já havíamos assinalado aqui que essa questão inflacionária é muito importante, né? Ela é muito importante porque não apenas porque ela vai afetar e está afetando duramente o bolso de todos os brasileiros, evidentemente, né? Eu vi uma matéria num jornal que falava o seguinte, que reflete bem a realidade. Os preços nos supermercados enlouqueceram, né? Aí o jornal mencionava que a cenoura estava custando a mesma coisa que uma maçã importada. Uma coisa totalmente fora de controle. É um efeito natural da inflação, porque a inflação ela gera um movimento social muito grande. Os comerciantes, né, e industriais começam a aumentar os preços para se defender da inflação. Eles têm um cálculo, né, eles têm um acompanhamento das estatísticas e das análises econômicas. Eles veem que a inflação tende a subir muito no próximo período, já se antecipam aumentando defensivamente os preços. Isso repercute sobre todo o comércio, que percebe essa movimentação e começa também a aumentar os preços. Isso aí pode dar lugar facilmente, se não houver um controle, alguma política específica de controle do governo, pode dar lugar a uma escalada inflacionária muito grande, né? O pessoal começa a reajustar os preços, não porque haja um aumento, né, do valor efetivo daquela, ou digamos assim, não porque haja uma diminuição, né, uma desvalorização em termos do dinheiro da mercadoria, mas simplesmente por um hábito, né? Quer dizer, a inflação ela tende a criar uma espécie de síndrome inflacionária. Uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Nós estamos num momento crucial, né? O governo registra esse perigo, esse problema é muito grave, diminuindo, né, o preço dos combustíveis. Então, acho que o governo diminuiu o gás de cozinha, né, para evitar a incidência mais direta sobre toda a população nacional, porque todo mundo quase, né, com poucas exceções, usa o gás de cozinha. Então, nós temos uma situação muito, muito grave. Nós havíamos assinalado que a primeira manifestação, né, contra a carestia da vida, né, contra a inflação, contra o aumento dos preços, estava vindo dos funcionários públicos, em que em algum momento essa situação iria atingir o setor privado, né, iria acabar movimentando a classe operária. De fato, nós tivemos e temos em andamento vários movimentos no setor público, né? Os governos estão procurando deter esse movimento com concessões parciais. Aconteceu em São Paulo, que os professores realizaram uma assembleia nessa sexta-feira, mas a Assembleia não decretou a greve porque o governo atendeu uma parte das reivindicações dos professores. Caso contrário, né, isso aí seria um desastre político para o governo, né, que acaba de assumir, o substituto do João Dória,
ter uma greve de professores. E uma greve que não seria uma greve fraca, seria uma greve bastante consistente, bastante unânime entre os professores. E com o apoio da população, porque a desvalorização salarial é um problema muito grande. Há tendência à greve de funcionários públicos em todos os lugares do país, né? Isso é o resultado da política de arroxo, de corte de gastos de todos os governos, né? A maioria dos governos municipais, estaduais, estão endividados até o último fio de cabelo com os bancos, né? E tem adotado uma política de corte de gastos que incide principalmente sobre os funcionários públicos de cada um desses governos, né? Isso tem provocado uma desvalorização salarial histórica em muitos lugares, e com o crescimento da inflação é natural que comecem a aparecer as tendências grevistas. E, ao mesmo tempo, né, os governos correm atrás do prejuízo por causa do ano eleitoral. Quer dizer, abriu-se aí uma crise política de uma certa envergadura, né, um problema muito sério. O destaque maior do problema da inflação e a relação desse problema com as greves deve ser dada à greve que se iniciou na Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, uma das maiores empresas do país, com cerca de 10 mil trabalhadores, né? Os trabalhadores receberam aí uma proposta dos patrões, né? E foi convocada uma assembleia para discutir essa proposta, que foi realizada essa semana aqui, onde a proposta foi rejeitada por um número extraordinariamente grande, nós poderíamos dizer até unânime, de trabalhadores, né? Cerca de 6 mil trabalhadores votaram contra a proposta patronal e apenas uns 40 trabalhadores, né? Aí, logicamente, a gente tem que dar um desconto, porque na Assembleia é permitida a participação da chefia e tudo mais, né? Mas nós podemos considerar que essa votação massiva, né, esmagadora, é um sinal muito claro da situação que está se criando no movimento operário. A CSN, né, os trabalhadores da CSN são um dado importante dessa situação, primeiro porque tem uma enorme tradição de luta, né? Antes da privatização e antes do Plano Real e tudo mais, né? Esses trabalhadores foram protagonistas aí de algumas das principais greves no país, né? Então é natural que as greves comecem a aparecer nos setores que têm uma maior tradição de luta. A CSN a base operária da CSN é uma base de trabalhadores muito politizados, né? O PCO tem uma participação aí também, né? Nós publicamos aí um boletim sindical para a categoria, assinalamos todos os problemas que estavam acontecendo e tudo mais. Nós estamos participando da greve, esse é um dado também que deve ser levado em consideração, quer dizer, onde você tem algum tipo de organização política, né? A greve se vê facilitada por esse motivo, né? Nós propusemos, né, em boletim que a proposta patronal fosse rejeitada, os trabalhadores rejeitaram. O único boletim que havia na mobilização era o nosso, que falava isso, agrupou bem os trabalhadores para o enfrentamento com os patrões. É muito importante esse dado porque mostra que a tendência, né, ele é um dado sintomático nesse caso, mostra a tendência da classe operária propriamente dita, né? Essa que os sociólogos aí das universidades falam que não existe, pois seria importante, né, levar a turma da faculdade na cidade de Volta Redonda para ver lá coisa de 10 mil trabalhadores em greve, né? É a classe operária em ação. É uma coisa sintomática porque nós estamos no limiar, né,
da possibilidade de que essas greves se estendam por vários setores operários. Os trabalhadores, até o momento, né, eles vivem pressionados pelo problema das demissões, né, mas a inflação parece que está conseguindo superar essa barreira, que é o medo do desemprego, né? Se essa tendência se confirmar, né, isso aqui é muito significativo, muito importante, o país inteiro pode entrar numa nova etapa política, né? E normalmente essas coisas acontecem assim mesmo, né? Há toda uma tendência, toda uma preparação política, né? E num dado momento a classe operária entra em ação impulsionada, por um lado, pela politização que existe no país, pela polarização política, e impulsionada, por outro lado, pela situação econômica, né? Foi uma situação parecida com essa que levou ao ascenso operário que acabou com a ditadura militar, né? Que acabou com a ditadura militar e acabou também com o governo Sarney, né? Que foi uma gigantesca mobilização operária que começa na década de 1970, se estende até a década de 1990. Né? Então, nós temos uma coisa fundamental, é acompanhar esse movimento, né, para ver como esse movimento se desenvolve, ver quais são as possibilidades de desenvolvimento, como é que os trabalhadores em geral se comportam diante desse problema. Nós temos que ver o efeito de contágio, né? Porque você tem uma greve na CSN, que inclusive não começou em Volta Redonda, a greve começou em Minas Gerais, né? Numa, como é que se diz? Numa fábrica menor, né? Que não é siderúrgica, parece que é destinada à extração de carvão, e rapidamente passou para a principal CSN, que é a indústria siderúrgica em Volta Redonda. Então, esse efeito de contágio, ele tem uma importância muito grande. Vamos ver como é que as coisas se comportam. A greve na CSN, logicamente, vai tender a estimular a greve em outras siderúrgicas, que tem uma situação parecida em todos os lugares, né? Existe uma certa homogeneidade, né, dos trabalhadores dentro de um mesmo setor de trabalho. Nesse caso, a indústria siderúrgica, que é uma indústria pesada, uma indústria muito importante, né? Quer dizer, mas o fato mais significativo é que os setores de linha de frente da classe operária começam a se mobilizar. Nós temos que ver como é que isso aí vai se estender ou não para todos os outros setores, né? De qualquer maneira, não se trata apenas de ficar observando, né? É preciso ter uma política para essa situação. Nós temos uma série de questões políticas que estão na ordem do dia, aí, por exemplo, a questão eleitoral, né? Eleição presidencial, a luta contra o governo Bolsonaro e tudo mais. Mas essa questão é uma questão chave, né? A mobilização da classe operária em torno das suas reivindicações econômicas, né? Se nós conseguimos aí uma ampla mobilização em torno de problemas econômicos, essa mobilização pode se transformar também num movimento político, né? Claro que isso daí já é uma etapa superior. Nesse momento, é necessário lançar aí no movimento operário uma reivindicação que sirva como guia para e estimule, né, o desenvolvimento dessas mobilizações. Em primeiro lugar, né, eu acho que uma reivindicação que é fundamental, né, que é muito imediata, é a reivindicação de uma reposição salarial, né? Nós podemos formular essa reivindicação da seguinte maneira, né, por um aumento imediato de 100% nos salários, que estão sendo velozmente desvalorizados pela inflação, né?
essa inflação, aqui para que a gente entenda bem o problema, é preciso explicar o seguinte. Essa inflação acumulada de 12% não é a inflação que o trabalhador sente no bolso. Essa inflação ela incorpora índices de vários setores econômicos. Alguns que não têm incidência direta sobre os trabalhadores. Alguns que não estão sofrendo com o problema inflacionário de uma maneira muito acentuada, né? Então, você pega aí, por exemplo, sei lá, o índice da construção civil, eu não sei como é que está a construção civil, mas vamos supor que o aumento aí tenha sido pequeno. Então, se você somar todos os índices, o aumento pequeno nesse índice vai diminuir a inflação geral. Para o trabalhador, o que interessa são aqueles bens que incidem diretamente sobre a vida cotidiana do trabalhador. Aluguel, transporte, combustível para o trabalhador que trabalha por conta própria, alimentação, etc. Se esses índices são os que estão sob maior pressão inflacionária nesse momento. Então, para o trabalhador, a inflação não é 12%. Para o trabalhador, a inflação é muito superior a 12%. Será, na melhor das hipóteses, na avaliação mais otimista, será o dobro disso daí. Será de 25%. O que significa que 1/4 do salário do trabalhador está sendo comido, já foi comido nesse período, né? Isso numa hipótese extremamente otimista, extremamente tranquila, né? É possível, né, dado o avanço nos combustíveis e alguns outros preços que nós estamos observando, que a inflação para o trabalhador seria muito maior do que isso. E isso vai continuar, né? Os próximos 12 meses, se a situação não for revertida, não vão dar 12% ou 25%. Os próximos 12 meses vão passar para, sei lá, 25% na inflação oficial e mais de 50% na inflação que o trabalhador vai sentir no bolso. Quer dizer, vai ser uma coisa extremamente dura para a maioria dos trabalhadores. Então, ao formular uma reivindicação, nós temos que levar em consideração esses dados, né? Por exemplo, você pedir a inflação nominal não faz sentido nenhum. A CSN, por exemplo, ofereceu, se eu não estou enganado, 9% de aumento, os trabalhadores rejeitaram, porque não atende, né, efetivamente às necessidades do trabalhador. Então, se a gente somar, né, a inflação real, a inflação projetada e a perda salarial pelo congelamento desse salário durante um longo período, porque os salários são todos reajustados pela inflação nominal, né? Na maioria dos casos. Em alguns casos até os salários são reajustados abaixo da inflação nominal. Então, é evidente que durante o último período os trabalhadores perderam aí uma parte significativa do salário. Daí que se justifique, né, uma reivindicação de reajuste imediato de 100%. Que pode parecer muita para várias pessoas, mas de fato não é irreal diante da situação inflacionária efetiva, levando em consideração todos os elementos dessa situação inflacionária. Uma segunda reivindicação, dado que a inflação continua em ascenso, é a de que haja um reajuste, né, mais rápido do salário. Hoje em dia, né, com o Brasil vivendo aí uma situação em que a inflação estava relativamente estável, os trabalhadores só têm reajuste uma vez por ano na campanha salarial, né? Então, na verdade, assim, não é que eles têm o reajuste, eles só negociam o reajuste, né, salarial uma vez por ano. Seria necessário levantar desde já a reivindicação de que o reajuste seja feito num prazo muito menor do que esse. Por exemplo, a cada 3 ou 4 meses, né? O mais tradicional no movimento operário sempre foi o reajuste trimestral
de salários. Quer dizer, a cada 3 meses, os trabalhadores e patrões discutiriam o reajuste salarial. Ou, se os trabalhadores tiverem força para impor, um reajuste automático de acordo com a inflação a cada 3 meses. Né? Numa situação em que a inflação está escapando de controle, essas propostas, essas medidas são fundamentais. Né? É uma tarefa das organizações políticas e sindicais dos trabalhadores levantar essa discussão e propor uma solução. Até agora, as organizações sindicais não falaram nada. Né? Elas estão assistindo passivamente à elevação da inflação. A continuar com isso, elas vão acabar sendo superadas pela própria mobilização dos trabalhadores, que vão se movimentar, vão se mexer aí, independentemente da ação dos sindicatos. Né? E é uma coisa que aconteceu na CSN. A mobilização dos trabalhadores também na CSN, ela começou por fora do sindicato. Quer dizer, cabe aí aos sindicatos e aos partidos que se reivindicam como sendo dos trabalhadores, né, fornecer uma orientação diante da situação que está se desenhando aí no horizonte. Né? Se nós levarmos em consideração o problema da guerra da Ucrânia, né, que está incidindo bastante sobre a inflação brasileira, mas a inflação brasileira começou antes da guerra, é importante lembrar isso daí. Se nós levarmos em consideração a questão da guerra da Ucrânia, o aumento de vários preços de produtos aí que são essenciais, né? No caso brasileiro, por exemplo, os fertilizantes, né? O Brasil tem uma dependência do fornecimento externo de fertilizantes da ordem de 80%. Né? Logicamente que um governo que se preocupasse com o país, né, com a economia nacional, deveria pensar numa maneira de reduzir isso daí, sendo que todos os governos anteriores deixaram que a coisa evoluísse para essa dependência extremamente grande. Num país, né, em cuja balança comercial pesa muito a agricultura, a gente pode imaginar o que vai acontecer aí com a economia brasileira só por causa dos fertilizantes. Não vamos nem falar dos combustíveis, do gás de cozinha e tudo mais, que vai também ser duramente afetado por tudo isso. A subida de preços é uma realidade, né, nesses setores. Não é uma coisa que vá passar aí com muita facilidade. Né? Para isso também a gente precisa acompanhar o que está acontecendo na Ucrânia, para entender, né, qual é o rumo que a economia mundial vai tomar, dependendo da evolução política do enfrentamento entre o imperialismo e a Rússia. Bom, essa é uma questão fundamental, porque pode desequilibrar, e desequilibrar de uma maneira muito grande, muito decisiva, muito fundamental, toda a política nacional. Né? Como nós não temos tido aí muito, o movimento operário tem ficado paralisado durante um longo período, a maioria das pessoas tende a não considerar a importância do movimento operário no rumo da situação política. Mas isso é um erro. Né? Você pode considerar que a paralisia do movimento operário é um fator decisivo, e também você deve considerar que a mobilização operária, né, a superação dessa situação de paralisia é um fator ainda mais decisivo na política nacional. Se essa tendência se afirma, que nós estamos vendo nesse momento, e as greves começam a aparecer por todos os lados, nós vamos ter uma incidência do movimento grevista sobre a economia muito forte, né? Porque as greves são uma disputa, né, entre os patrões e os trabalhadores, os empresários e os trabalhadores, pelos custos que a inflação provoca sobre cada setor.
né? Essa luta vai ter efeito sobre a situação econômica do país inteiro. Há muitas categorias que podem realizar mobilizações, né? E criar uma situação de total desequilíbrio na economia. Segundo, se os trabalhadores entrarem em luta, isso vai mudar também a situação política, porque a mobilização dos trabalhadores vai empurrar toda a situação política para a esquerda. Quer dizer, a polarização que nós vemos hoje, né, que já é um sinal do descontentamento da classe trabalhadora em geral no Brasil, né? Mas é uma polarização que se dá, digamos assim, de uma maneira relativamente superficial, né? Se mostra em determinado tipo de manifestação indireta, né? Onde os trabalhadores participam indiretamente, apoiando tal coisa, apoiando tal outra coisa, se manifesta muito nas eleições, tudo são formas indiretas de manifestação de uma polarização que é uma coisa real. Se os trabalhadores começarem a se mobilizar amplamente, né, em todo o país, isso vai transformar a polarização numa polarização quase que direta entre os trabalhadores e a burguesia brasileira. Brasileira e estrangeira, né, logicamente. Então, esse é um dado muito significativo, a maioria das análises que vão ser feitas nesse momento não vão nem tocar nesse problema, mas nós aqui devemos colocar esse problema como um problema central e ver como ele se desenvolve efetivamente.